Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa bolsinha super fofa que tem uma alça artesanal também feita com o próprio fio de malha, que fica uma bolsa super bonita e super econômica. Eu fiz ela aqui no tamanho 16 por 20, mas você pode fazer no tamanho desejado usando a mesma técnica que eu vou usar, só aumentando o número de correntinhas no início. Essa bolsa é bem legal para você também que tem sobras do fio de malha ou do fio náutico 5 milímetros, que também pode ser usado, qualquer um dos dois, para trabalhar essa bolsa. Eu usei aqui as minhas sobrinhas de fio de malha que eu tinha e foi bem legal, porque eu já tinha um tempo que tinha ali aquelas sobras e não tinha achado ainda como usar, então eu gostei bastante. Usei também duas argolas articuladas e dois botões magnéticos que deixam o fechamento bem legal e bem seguro, ó. Coloquei um botãozinho de cada lado. Esse detalhe dos pontos ficou bem legal e ele também é bem fácil de ser feito. No fundo, eu também fiz um acabamento bem bacana e o resultado eu gostei bastante. Espero que vocês gostem também. Então, agora vamos para o passo a passo. Para iniciar a bolsinha, eu deixo aqui em torno de 1 metro de fio para fazer o acabamento, uns 80 centímetros, 1 metro. E agora, eu trabalho 13 correntinhas. 1, 2, 3, até completar 13 correntes no total. Completei as 13 correntinhas, eu pulo a primeira e a partir da segunda, eu começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. E eu vou trabalhar dessa forma até chegar à última correntinha. Cheguei na última correntinha, já fiz um ponto baixo, eu volto nessa mesma corrente, na última corrente, e faço mais 2 pontos baixos. Fiquei com 3 pontos baixos na última correntinha. Agora, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no último ponto, aqui no finalzinho da carreira, onde eu volto para fazer o aumento, ou seja, os 3 pontos baixos juntos nesse último ponto e já dar início à próxima carreira. Cheguei no último ponto, aqui eu faço mais 2 pontos baixos, já havia feito um, faço mais 2, fiquei com os 3. Essas correntinhas, aquela correntinha inicial que eu fiz, eu pulo. E eu vou fechar a carreira aqui no primeiro ponto. Então, eu solto essa laçada, busco aqui trazendo a agulha lá de trás, busco a laçadinha, levando ela lá para trás. Então, venho aqui, passo a agulha e vou levar essa laçada lá para trás. Quando eu levo a laçada lá para trás, eu deixo ela lá atrás, venho de forma centrada no ponto baixo, ou seja, ao invés de passar aqui nas laçadinhas, onde eu tenho a abertura, eu vou passar dentro do nó do ponto, dentro desse Vzinho que se forma em cada um dos pontos. Então, eu venho aqui, ó, já passo no primeiro ponto, dentro do nó, no centro do ponto, por isso chama ponto centrado. Trouxe essa laçadinha, eu já passo na laçada que está lá atrás e fico com as duas na agulha. Agora, eu venho e fecho o primeiro ponto baixo centrado. Em cada ponto de base agora, eu faço um ponto baixo centrado em toda a volta na base da bolsinha. Eu não
vou trabalhar mais o ponto baixo pegando na laçada, sempre de forma centrada. E também não vou fazer mais aumentos, ou seja, quando eu chegar aqui tanto em uma lateralzinha aqui no cantinho, onde eu formo a parte arredondada, e na outra, nas duas extremidades, eu vou trabalhar só fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto baixo de base, pois daqui para frente eu não tenho mais aumentos, a bolsinha já sobe reta. Olha só, como eu disse, um ponto para cada ponto, ó, então tem um... Já venho lá na frente, parece que o ponto fica longe, mas é nele mesmo, porque ele já vai curvando, formando a base da bolsa. Então, nos 3 pontos que eu havia feito como aumento, um ponto baixo centrado em cada um. Já deixo ela viradinha assim, que fica mais fácil. No começo, ela tende a virar aqui pro lado de dentro, pela posição da mão, mas conforme eu vou fazendo as carreiras, ela já vira pro lado certinho. Agora, eu vou mostrar como fazer o acabamento, para tirar esse fio aqui que eu deixei de sobra no início, e ele fica aqui, muitas vezes até incomodando fazer os pontos. Então, como eu vou fazer esse acabamento aqui nessa parte de baixo, ó? Observem que aqui no ponto baixo centrado, ele não abre. E aqui onde eu fiz as correntinhas, ele abre. E é aqui que eu vou fazer o acabamento. Aqui eu tenho a primeira correntinha, ali da sequência da carreira. Eu venho um ponto antes, porque assim eu garanto que eu fecho ali os espacinhos desde o primeiro. O fio está lá na parte de baixo, ó. Eu vou buscar ele com a agulha, trazendo ele aqui pra cima. E aqui eu vou fazer os pontos baixíssimos, ó. Eu busco o fio lá no avesso, passo por dentro dessa laçada. Passo a agulha na próxima correntinha, levando ela lá pro lado avesso, laço o fio e passo por dentro dessa laçada. E dessa forma, eu faço ponto a ponto, passando ali nos espacinhos, ou seja, nas correntinhas iniciais, até chegar ao outro lado. Quando eu chego lá do outro lado, eu só puxo o fio pro avesso e deixo ele ali na espera pro arremate depois no final. Mas olha só como o acabamento fica bem bonito, fica um detalhe bonito e já fecha a parte de baixo, não deixando nenhuma abertura, que fica mais bonito o acabamento. Ó, então, quando eu chego aqui no final, eu venho um pontinho lá pra frente e depois puxo o fio e já levo essa sobrinha lá para trás. Daqui a pouco, arrematamos já a sobrinha para não subir muito a bolsa, para não ter que virar ela do avesso. Vou chegar aqui até o final, mostro como fechar novamente a carreira de forma invisível no ponto baixo centrado e depois já digo por quantos centímetros vamos seguir ali como sugestão, porque você pode fazer a bolsinha da altura que você queira. Prontinho, já cheguei aqui no último ponto. Agora, eu vou fechar novamente de forma invisível. Eu deixo essa laçada aqui, venho lá atrás, passo pelo ponto e vou buscar essa laçada, levando ele lá para trás. Quando eu levo lá para trás, eu deixo essa laçada lá atrás, venho de forma centrada aqui no ponto e busco o fio do novelo aqui pra frente. Laço novamente a laçada que eu levei lá pra trás, ficando com as duas na agulha, eu fecho o meu ponto baixo, que já fica de forma centrada. Agora, eu trabalho novamente um ponto baixo para cada ponto de base, até dar a volta em toda a carreira.
Continuei trabalhando e já adiantei um pouquinho mais a base da bolsa. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no total. Na quinta carreira, eu vou fechar normalmente com um ponto baixíssimo, porque agora eu vou fazer a carreira do acabamento para fazer a troca de cor na próxima carreira. Então, eu venho, faço, depois de um ponto baixíssimo, uma correntinha. Só na alcinha da frente, não pego nas duas, venho só na da frente, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, alcinha da frente, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, alcinha da frente do próximo ponto, um baixíssimo. E dessa forma, eu contorno toda a carreira. Eu não pulo nenhum ponto, eu faço a correntinha, já venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Chegando ao final da carreira, eu volto para fazer o arremate dessa cor e já iniciar a próxima carreira com a nova cor, a cor que eu vou colocar depois dessa. Cheguei no finalzinho da carreira, já fiz o último ponto baixíssimo, cortei o fio, puxo e agora eu vou fazer o arremate. Eu vou trazer esse fio por dentro aqui do último pontinho que eu fiz e vou puxar ele aqui para trás e vou deixar ele na espera para arrematar depois no final. Agora, eu vou pegar a próxima cor já para dar início à sequência da base da bolsinha. Já peguei a cor que eu escolhi para colocar aqui depois da primeira. Aqui vocês vão observar que a bolsinha, ó, ela fica um pouco curvadinha. E isso é normal, porque a malha, ela é bem elástica e ela tende a acompanhar aqui a tração da própria mão quando eu vou tecendo os pontos. Só que conforme ela vai crescendo um pouquinho mais, ela já fica bem certinha. Vamos olhar aqui no lado avesso. Observem que eu tenho todas as laçadinhas que eu deixei da carreira anterior. O que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, e vou passar por uma laçadinha dessas, só que abaixo tem mais uma laçadinha, ó. Vou mostrar desse lado para ficar mais fácil a visualização. Então, eu tenho a laçadinha que eu deixei, que foi a segunda laçada, e logo abaixo eu tenho mais uma laçadinha. Sempre atrás de cada ponto eu tenho a laçada que eu deixei, a segunda laçada da carreira anterior, e mais essa laçadinha um pouco mais para baixo. Eu vou pegar nas duas, porque assim eu garanto maior firmeza da bolsa. Então, eu vou vir aqui. Aqui, ó, a única parte que eu tenho é do início que cruza aqui por cima. Mas depois é só vir aqui um pouquinho mais para baixo e laçar as duas laçadinhas também na agulha, ó, para ficar bem firme o trabalho. Então, sempre duas laçadinhas. Vou começar aqui bem do cantinho. Ó, peguei as duas. Busco o fio, eu não preciso dar nó, eu só passo ele na agulha. Ele vai ficar soltinho aqui, mas depois arrematamos tudo no final. Agora, eu venho, já fiz aqui uma correntinha que eu conto como um ponto. E agora, ponto a ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até dar a volta em toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, agora eu pulo a correntinha e vou fechar de forma invisível no primeiro ponto que eu fiz. Solto a laçada, busco essa laçada vindo com a agulha lá de trás e levando a laçada lá pro lado de trás, pro lado avesso, e aí volto naquele ponto que eu havia pulado. Busco o fio do novelo fazendo uma laçada, trazendo aqui pra frente, pego a laçada que estava atrás e fecho fazendo o primeiro ponto. Agora, eu vou fazer todos os pontos de forma centrada até completar novamente 5 carreiras, como eu já fiz na parte de baixo.
Gente, olha só, aqui eu ia trabalhar 5 carreiras, como aqui embaixo, mas o meu fio não vai dar, eu só tenho esse pouquinho de fio nessa cor. Então, essa sobra que eu fiz com o objetivo mesmo de usar as sobrinhas de malha que eu tinha, agora eu vou fazer 4 carreiras. E se você também tiver sobrinhas como eu, você pode agir da mesma forma. Então, faço a primeira camada com 5, a outra eu posso fazer com 3, com 2, com 4, e brincando para que o seu fio não falte, porque o objetivo é realmente esse, usar as sobrinhas de fio que você tem. Então, aqui, se eu terminei, agora eu vou fechar ele normalmente e começar aquela carreira de acabamento. Então, vou fechar aqui já no primeiro ponto, de forma normal, ó, só com um baixíssimo, e aí eu inicio. Um baixíssimo, a correntinha, um baixíssimo, a correntinha, até dar a volta em toda a carreira. Já troquei o fio, né? Terminei a carreira de acabamento, troquei o fio, agora nova cor, usando a cor marrom, e eu vou repetir o mesmo processo, só que agora eu vou fazer 3 carreirinhas de ponto baixo centrado, depois já vou fazer o acabamento, mudar novamente para essa cor aqui, esse mostarda, para finalizar a bolsa com essa cor. Com a cor que eu comecei, eu vou finalizar lá em cima. Isso foi uma escolha minha, como eu disse. Se eu quero fazer ela toda numa cor só, fica muito legal também, fazer em 2 cores, fazer uma camada de cada cor, a alça de outra cor. Então, dá pra gente brincar bastante com esse processo. Continuei trabalhando e já adiantei a base da bolsinha. Eu fiz 5 carreiras, 4 carreiras, 3 carreiras e 5 carreiras aqui no final. Agora, eu vou fazer uma carreira em pontos baixíssimos. Eu posso fechar aqui normalmente, só fazendo o ponto baixíssimo e depois continuar fazendo o ponto baixíssimo, pegando normalmente no ponto, não preciso pegar de forma centrada, passando pelas 2 laçadas e fazendo pontos baixíssimos até chegar ao finalzinho da carreira. Eu sempre paro um ponto antes do final para fazer o fechamento invisível. Então, quando eu chegar aqui nessa parte, volto para mostrar como fazer o fechamento, como eu arremato a pontinha e depois vamos trabalhar a alça. Cheguei aqui no final, restando ó, o último ponto, esse aqui é o primeiro baixíssimo que eu fiz, restando esse último ponto, eu cortei aqui o fio e eu vou vir aqui no primeiro. Então, eu pulo esse último, venho no primeiro, busco essa laçada e passo por baixo do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Agora, eu volto aqui nesse último ponto que eu fiz, não no que eu pulei, no anterior, vou abrir e entre as 2 laçadas, eu busco esse fio. Então, olha só, você não consegue ver onde foi o começo e o final da carreira. Agora, esse fio eu trago aqui para trás e aí sim eu vou arrematar. Então, trouxe aqui para trás, vou passando por dentro dos pontinhos. Eu não gosto muito de dar nó na malha, porque já é um fio que é um fio mais grosso, então se eu der o nó, ele vai ficar evidente, dá pra ver mesmo que você arremate bem quando você faz o nozinho. Por isso que eu vou aqui usar a cola de silicone líquida ou cola universal, porque ela ajuda bastante nesse processo. Depois que eu passei aqui por dentro de vários pontinhos, ó, então saí lá da parte do arremate, já desci com o fio, e aqui eu vou fazer o seguinte, depois que eu já passei por dentro de vários pontinhos, eu venho com a cola e eu traciono bem esse fio. Um pinguinho de cola ali por dentro do ponto. Quando eu solto o fio, ó, a cola vai junto com o fio, já
deixando essa parte arrematada. Eu faço sempre 2 vezes esse processo. Olha lá, abre o espacinho, ó, como eu estou tracionando, puxando o fio. Ó, um pinguinho de cola. Quando eu solto, a cola já vai lá pra dentro. Agora sim, eu posso vir, cortar o fio e já fica arrematada. Dessa mesma forma, eu vou fazer em todas as outras pontinhas ao longo da peça. Já arrematei todas as pontinhas, então tenho a base finalizada. Agora, vou começar a trabalhar a alça. Como eu disse, eu vou usar os 2 fios, então, aqui duplo, um de dentro e um de fora. Agora, eu deixo aqui só uma sobrinha depois para fazer o arremate. Venho com a agulha, dou a laçadinha inicial e faço mais uma correntinha. Eu volto aqui nesse nozinho inicial, porque eu vou precisar pegar os 2 fios. Então, eu vou pegar tanto o nozinho inicial, quanto a laçada que eu tenho na agulha. Então, venho no nozinho e já passo pela laçada. Agora, eu já posso começar a trabalhar o ponto da alça, que fica super bonito. Então, eu venho, passo na laçada e passo aqui, ó, por dentro da laçadinha e passo também na laçada da agulha. Então, olha só, eu tenho aqui só o fio que eu tenho na agulha, eu vou passar por dentro da laçada anterior, da corrente anterior, e já passo pelas 2. Agora, novamente, eu já tenho a laçada da agulha, eu volto ali na corrente anterior, na laçada anterior, e passo as 2 por dentro ali com a agulha. Novamente, passo pelas 2, laçada que eu tenho na agulha e a laçada anterior. Busco a laçada e passo por dentro das 2. Olha que bonito, gente! Fica uma corrente dupla e por usar o fio duplo, ela também fica mais grossa e mais resistente. E viram como é bem simples? Então, eu tenho a laçada já da agulha, eu vou passar na laçadinha anterior e fiquei com as 2, ó. Busco a laçada e passo pelas 2. Laçada anterior, fiquei com as 2, busco a laçada e passo pelas 2. E dessa forma, eu trabalho até chegar na altura desejada para alça, que pode ser para uma bolsa transversal, que geralmente a gente faz com 1 metro, até 1,10 m, pode ser para uma alça de mão, enfim, você pode usar aí em vários tipos de peça, fazendo essa alça que fica super bonita. Ó, já fiz mais um pouquinho e olha lá, que trabalhado bonito. Agora, eu vou chegar no comprimento ideal para minha bolsa que eu estou fazendo aqui e já vou colocar as argolas articuladas e arrematar o fio. Já trabalhei até completar 1 metro e agora eu vou puxar o fio que eu já cortei para fazer o arremate. Então, eu vou trazer ele aqui por dentro da laçada. Se você tiver uma agulha um pouco mais fina, qualquer numeração mais fina, ela ajuda você a abrir a laçadinha. Aqui por dentro. E eu vou passando agora por dentro das laçadinhas do ponto, por alguns pontinhos, até levar ela aqui um pouquinho mais para baixo. Aqui eu vou dar uma dica de cola para vocês, porque eu não gosto muito de dar nó na malha. Apesar que aqui eu vou fazer uma laçada separada, eu vou separar o fio, passar aqui por dentro, mas eu não gosto de ficar dando nó. Eu prefiro levar o fio por dentro. Aqui também eu vou dar uma laçadinha desse lado.
Puxei e vou passar por dentro dos pontinhos. Depois disso, eu vou vir com a cola de silicone líquida, porque ela me ajuda a fazer essa selagem. Antes de cortar o fio, eu puxo bem, venho com um pinguinho de cola lá dentro, ó, nesse espacinho que abre por onde o fio vai correr. Depois disso, eu solto e olha, o fio penetra, a cola, né, penetra lá por dentro do fio, onde o fio entra de volta depois que eu tracionei. Isso, esperei um pouquinho, tempo de secagem, uns 5 minutinhos, e corto bem rente. Aí, o fio, ele entra ali, ó, onde foi colocado a cola, e o arremate já fica certinho. Eu vou repetir o mesmo do outro lado e depois é só vir e colocar a argola articulada. Já arrematei as pontinhas e agora eu vou fazer a colocação da argola, que é muito simples. Essa argola articulada, ela facilita muito a nossa vida, porque ó, você só vai vir aqui, eu nunca coloco bem na pontinha, eu sempre deixo aqui uma sobra para que fique mais resistente ainda, ó. E só passar de um lado ao outro e já fica prontinha. Aqui do outro lado eu já fiz o mesmo processo e agora quando eu for colocar na bolsa, eu só vou abrir e fazer a colocação. Então, é muito prática mesmo. E dessa forma, ó, já tem uma alça para a bolsa prontinha. Para colocar a alça na bolsa é bem simples. Como vocês viram, aqui eu já coloquei a argola articulada direto na alça. E agora é só vir, deixa a base bem retinha e coloca passando de um lado. Eu sempre passo ali por baixo da carreira de pontos baixíssimos, ó, para ficar bem firme. Deixo a alça certinha, sem ficar torcida, e aqui eu repito o mesmo processo. Vou conferir se está tudo certinho, e aqui tudo ok. Agora, é só colocar os botões aqui, ou o botão, eu coloco 2 botõezinhos aqui magnéticos para o fechamento, que fecha super bem. Como eu disse, eu vou colocar 2 botõezinhos. Esse botão magnético, ele é muito fácil de ser colocado. Ele vem em pacotinhos com 6 botõezinhos no pacote, é um botãozinho que a Círculo vende, e às vezes as lojas também vendem unitário. Ele tem essas garras, ó, esses ganchinhos nos 4 cantos. Então, é só vir com linha e agulha de costura, passando nos 4, posicionando aqui da forma que você queira, e de um lado e do outro, quando você aproxima, olha só como ele tem um fechamento bem bacana. Então, eu vou colocar o meu, eu sempre coloco aqui, ó, tá vendo esse sinal aqui da carreira de pontos baixíssimos? Então, eu coloco sempre abaixo dessa carreira. Aí, eu vou medir, né, aqui, eu deixo 2 dedos de um lado, 2 dedos do outro, meço e coloco os 2 botõezinhos para fazer o fechamento da bolsa. Eu vou fazer a costura aqui do meu e depois volto mostrando a peça já finalizada. Já coloquei os botões, arrematei os fiozinhos e agora eu já tenho a bolsa prontinha, finalizada. Eu gostei bastante, achei uma peça bem prática, uma peça fácil de ser feita e bem econômica, para que você possa fazer usando as suas sobrinhas de fio, como eu fiz aqui na minha bolsinha. Bem, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam e aproveitem bastante essa receita e dessa forma eu também finalizo a aula de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau!